Bom, essa semana, especificamente, eu vou lançar um vídeo por dia, porque semana passada teve a Prime Day. Eu comprei mais alguns livros, para quem já vem me acompanhando no canal desde quando eu voltei há 2 meses, e eles estão chegando aos poucos. Então, para não ficar uma quantidade muito grande e os vídeos ficarem muito longos, então conforme estão chegando, eu já estou gravando, editando e já lançando no dia seguinte para vocês. E eu fiz um apanhado geral de novo dessa vez, e expandi um pouquinho mais a área de conhecimento, como vocês vão ver. Mas se você pegar na íntegra e ler cada um deles, vocês vão perceber que todos, direta ou indiretamente, são ligados com o marketing, porque para você aprender sobre marketing, você não precisa ler somente sobre o marketing. Você pode abrir sua área de atuação, a sua área de conhecimento, e é isso que eu estou fazendo, abrindo a minha área de conhecimento para você enxergar como um todo, porque nós, seres humanos, somos seres sociais e nós temos que entender isso. E como diz João Carvalho, nós somos macaquinhos que gostamos de outros macaquinhos, então a gente tem essa necessidade de estar em grupo e de estar se relacionando, então a gente tem que entender tudo, não somente sobre o marketing, mas sobre o relacionamento com as pessoas, sobre a sua psique, sobre como os assuntos são tratados, como as ideologias acabam interferindo nas pessoas. Então você tem que saber um pouquinho de cada coisa, de política, de psicanálise, ciências sociais, de gênero, porque o marketing tem que ser direcionado para cada público. Então você tem que entender que certas palavras para algum público pode, para outros não pode. Certas coisas são permitidas em alguns países, em outros não. Então você tem que ter essa noção do todo para você poder ser específico. Então, pensando nisso, eu estou aqui abrindo o leque, porque tudo é interrelacionado com o marketing, até a economia e a administração, entre outras coisas. Então, eu vou mostrar hoje 4 livros e mais um que eu já tinha comprado outra vez, mas eu tenho algumas outras coisas para falar sobre ele, então eu vou mostrar hoje novamente. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Luiz Guilherme, especialista em marketing digital e comunicação empresarial, e você está no canal Texugo Geek. Então, para começar, eu já deixei aberto os pacotinhos para a gente já ir agilizando a nossa conversa. Esse daqui é o livro A Sociedade Paliativa da Dor, Byung-Chul Han. Ele é, se não me engano, um filósofo coreano situado nos Estados Unidos. Eu não comprei somente esse, comprei mais 2 dele. Ele tem bastante texto atual ligado na pós-modernidade e na modernidade e nas consequências dessa pós-modernidade na nossa vida. Então, lendo, aprendendo muito sobre ele, lendo um pouquinho mais sobre ele, a gente vai poder aprender um pouco mais de como essa relação da modernidade e da pós-modernidade interfere na nossa vida, nos nossos relacionamentos, e isso vai ajudar com que a gente saiba a fazer as propagandas nesse novo mundo que nós nos encontramos, da era pós-digital, e vai dar nuances que geralmente passam despercebidas. Então, assim, para quem trabalha com marketing como eu indico, porque vale a pena, porque vai abrir muito o seu repertório e vai mudar bastante a sua cabeça. E vai fazer com que você entenda melhor o seu público consumidor, que essa é a grande sacada. O próximo aqui é Discurso sobre Servidão Voluntária, de La Boétie. O prefácio é feito por Leandro Carnal, e esse livro aqui, ele vai falar por que a gente acaba servindo a algumas coisas voluntariamente. Então você vai pegar porque a gente acaba servindo algumas marcas voluntariamente, porque a gente acaba seguindo alguns políticos
porque a gente acaba seguindo alguns dogmas, alguns paradigmas, algumas coisas da vida. Qual a razão disso? O que nos leva? E a gente vai entender até quando a gente está sendo manipulado, o que eles fazem para a gente estar servindo as pessoas, as empresas, os políticos. Então, você quer ampliar e entender o porquê que às vezes você faz certas coisas que as pessoas não gostam. Ou você defende alguma coisa, ou você está defendendo demais algum político, com viés disso ou com viés daquilo, é porque você está sendo um servidor voluntário. Então, para entender como isso funciona e como você está até usando na sua empresa, no seu marketing, no seu dia a dia, lidando com as pessoas, a fazendo com que elas sirvam você também, isso daqui é uma boa para você entender, às vezes, o porquê que as pessoas têm algumas atitudes que você não tolera ou você não entende. Aqui você vai achar a explicação de muita coisa também. E esse é um livro já de 200, 300 anos atrás, mas vale muito a pena ler, que vai abrir muito a sua mente. O terceiro aqui é Gramsci, Odeios Diferentes. Para quem não conhece Gramsci, ele nasceu ali antes, no finalzinho de 1800, morreu em 1937. Esses textos aqui foram escritos em 1917, quando ele ainda era jovem. Por volta dos seus 22 anos, ele foi preso, ficou até os 37, onde ele escreveu os seus famosos Cadernos do Cárcere, onde ele acabou ampliando bastante a sua linha de atuação. Ele era socialista, nasceu no norte da Itália, depois ele foi para a área central, onde foi estudar. Ele, por razões financeiras, acabou deixando a faculdade por ser jornalista. Então, esses textos aqui são da época que ele era jornalista. E também tem um outro livro que está chegando dele aqui, que vai falar um pouquinho sobre a parte que eu quero aprender e que muita gente usa no seu discurso, que é um dos cadernos do Cárcere, se não me engano, é o quarto que eu peguei, que ele fala também bastante disso, da forma que você vai se comunicar, da forma que você fala, para você poder rebanhar pessoas. Então, assim, é muito interessante você também estar estudando ele, mesmo que você não seja de esquerda, porque você vai aprender também sobre isso, sobre a dialética, sobre falar, sobre lidar com as pessoas, que é a grande sacada do marketing. Você lida com pessoas, então você tem que conhecer sobre pessoas e de táticas de como estar conversando com elas. Então, esse é o livro que vai fazer. Esse autor é um dos que vão te ajudar a você fazer isso. Então, eu super indico. Por isso que eu comprei esse e outros livros dele, se eu não me engano. Dessa vez vai chegar mais um, mas eu tenho mais 2 ou 3 na lista dele. Então, compensa, se você quer entender sobre pessoas, compre, leia Gramsci, porque muita gente lê, e a gente tem que ler, mesmo que a gente não seja daquele viés, para a gente aprender um pouco mais sobre o mundo, porque nós somos seres sociais, a gente tem que entender todo mundo, de como as pessoas pensam. Esse outro aqui é Só Mais Um Esforço, de Vladimir Safatler. Aqui ele vai falar um pouquinho sobre os impactos e das considerações e das frentes amplas que está produzindo um colapso, né, nos dias de hoje. Então, assim, quais são as consequências dos conchavos, das frentes amplas que falam tanto nas eleições? Não é tão ligado assim no marketing, mas eu queria aprender porque é um assunto que está em pauta hoje em dia, não somente hoje, mas a gente for pegar aí mais ou menos desde 2013, quando surgiu o movimento da passagem do ônibus, depois incluiu lá em 2017 do impeachment da Dilma, se você vir mais um pouquinho depois das eleições de 2018 e a última agora de 2022. Então esse livro vai acabar te ensinando a entender o panorama político atual, para você poder entender o que acontece nos bastidores, e vai fazer com que você filtre muita coisa antes de passar para frente. Então, se você quer
e aprender um pouquinho mais sobre política brasileira, eu indico esse livro para você, que você vai gostar. E esse daqui já foi da última vez, mas eu ainda não li. Eu estou acabando de ler um livro, falta aproximadamente aí umas 50 páginas dele. Amanhã eu termino. E esse daqui vai ser o meu próximo livro. Acredite, estou mentindo. Confissões de um manipulador das mídias, de Ryan Holiday. Aqui ele vai te mostrar exatamente como você está sendo manipulado em praticamente tudo em que você acredita, em tudo que você consome, né? Na política, na literatura, né? Em vídeos, em propagandas. Ele vai aqui estar passando, vai estar te mostrando o que estão fazendo, falando para você, te manipulando para que você acabe comprando certo tipo de coisa, acreditando em alguns tipos de coisas. Então, assim, é como se eles estivessem nos fazendo de marionetes. E para quem trabalha com marketing, saber lidar e persuadir as pessoas faz toda a diferença. Então, se você quer aprender mais sobre isso, para você aprender como você está sendo manipulado e como você pode aplicar algumas coisas para poder estar vendendo, esse livro aqui é uma ótima. Por que eu estou aqui fazendo isso? Porque eu penso o seguinte, o marketing é muito mais do que apenas estudar o marketing. Você tem que saber as suas áreas adjacentes, porque o marketing, como eu falo, não é somente você estar colocando a música da vez, a dancinha da vez, a piada da vez, o meme da vez. É muito mais do que isso. Você não pode ficar flutuando a sua propaganda, a sua comunicação, o que está bombando na vez. Somente isso. Porque você vai estar atraindo muitas vezes um público muito amplo que não tem nada a ver com o seu negócio, não vai estar comprando aquilo que você tem para vender e você não vai conseguir o resultado esperado. Então, se você quer alguma coisa diferente, você tem que fazer algo diferente. Para fazer algo diferente, você tem que consumir e estudar coisas que geralmente você não estuda, coisas que geralmente você não tem contato, para você poder aprender muito mais sobre semiótica, sobre escrever, sobre como as pessoas manipulam, como você lidar com as pessoas, como que você vai fazer para se comunicar, se conectar com as pessoas, que é isso que vai fazer com que você venda. É você entender o seu público consumidor e fazer exatamente a sua propaganda que vá de encontro com as necessidades deles para resolver problemas e dar soluções para os problemas cotidianos aí do dia a dia e fazer com que ele acabe vindo até você quando tiver qualquer outro tipo de problema. Então, se você quer aprender coisas diferentes, comece a consumir coisas diferentes, como alguns desses livros que eu te passei aqui e alguns que eu já passei da outra vez, que vai dar muito material legal aqui para o vídeo, para o canal, para eu estar passando para vocês aprenderem mais sobre vários assuntos também. Então tem muita coisa boa vindo por aí e espero que eu esteja te ajudado a você estar evoluindo e espero você aqui no meu próximo vídeo e se tudo der certo, será na quarta-feira. Um abraço, até mais.